Bom dia, todo mundo. Bom dia. Hoje é a nossa live com o Antônio, Immigration Advisor. Ele vai falar com a gente sobre o assunto que a gente começou ontem, falar sobre os cursos os cursos online que são oferecidos pela SIT e por várias outras instituições de ensino aqui na Nova Zelândia. Então ele vai falar os prós e os contras desse curso, vai explicar pra gente a parte legal do visto. Então, além disso, a gente vai ter muitas outras informações para poder discutir durante essa live. Então, tem muitas perguntas aqui que já foram enviadas. Continue enviando de vocês. Vamos adicionar o Antônio aqui para ele começar a nossa live. Esperar por ele entrar. Bom dia, Antônio. Olá, Cláudia, tudo bem? Boa noite aí no Brasil. Boa noite aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera um pouquinho. Vamos lá. E aí, tudo bem por aí? Hoje foi feriado aí, né? Ontem foi feriado, foi? Ontem, no caso. Ontem foi o aniversário da rainha e aí hoje a gente começa a rotina normal aqui, né? É a segunda-feira para vocês. Isso aí. Exatamente. Antônio, eu recebi muitas perguntas para poder te passar. Ontem a gente teve uma live com o Anderson, que ele explicou para a gente sobre essa novidade dos cursos online, que são os blended courses. E gera muita dúvida na parte legal, porque, claro, é evidente que as pessoas querem aproveitar essa opção e começar a estudar no Brasil, inclusive até pagar uma taxa melhor em cima desses cursos, né? Que você pode fazer desde uma graduação até um mestrado. Só que gera muita dúvida em relação aos benefícios que esse curso vai trazer para quem quer emigrar. Porque, na sua maioria, as pessoas que procuram a gente para fazer algum tipo de higher education aqui na Nova Zelândia, eles têm o interesse de ficar um tempo maior ou até emigrar. E aí é que entra a sua parte de nos dar esse suporte, de responder as perguntas legais em relação à imigração. Certo. Então, baseado nisso, as perguntas que surgiram em relação a isso foi, ok, eu faço um curso, a metade do curso no Brasil e depois eu quero terminar ele na Nova Zelândia. A primeira pergunta é, eu vou ter o meu visto aprovado pelo fato de eu já ter começado esse curso online na Nova Zelândia? Então, eu acredito que esse é o primeiro ponto de todos, né? Eu acho que é o mais importante. Não há garantias, inclusive faz 2 semanas mais ou menos eu participei de um webinar da imigração, porque eles vinham fazendo, através da Education New Zealand, um webinar quase que semanal para atualizar, né, a indústria, né, dos acontecimentos, o que pode, o que não pode, porque esse cenário todo, assim, talvez as pessoas que não estejam acompanhando não fazem ideia de quantas situações sem precedentes aconteceram dentro do país. Por exemplo, uma pessoa que tem um visto de trabalho, tem um emprego na Nova Zelândia, viajou para ver os pais, sei lá, por algum motivo, a família ficou na Nova Zelândia e aí as fronteiras fecharam. Essa pessoa, por exemplo, ele não está nem podendo voltar para a Nova Zelândia ainda. A imigração está assim, houveram casos sem precedentes. E a imigração está trabalhando muito forte para tentar resolver tudo isso, mas de forma segura, sem impactar o que eles mais têm de preocupação, que é a saúde pública, né? Claro. Sempre a saúde pública a grande preocupação. E entre várias perguntas que foram feitas, uma delas foi, né, a questão do visto para quem está fazendo ou está iniciando um curso online. E eu vou fundamentar a minha resposta para as pessoas entenderem o porquê. Tá? Quem começou, por exemplo, a fazer uma pós-graduação ou um mestrado, uma pós-graduação normalmente tem 1 ano de duração, um mestrado normalmente tem 18 meses. Tá? Uma média, né? E aí a pessoa faz um semestre, né, fora da Nova Zelândia, aqui no Brasil, por exemplo, e quer terminar o curso lá. A lei da imigração diz que você pode fazer, para você ter direito ao visto de trabalho pós-estudo, você tem que fazer pelo menos 30 semanas de estudo dentro da Nova Zelândia, presencial.
tá, desse curso. Tá? É muito importante afirmar, isso eu afirmo assim, porque é uma posição da imigração que o fato de você ter iniciado um curso no Brasil não há garantias de que seu visto vai ser aprovado. Tá? A imigração ela não vai levar em consideração. A imigração ela, assim, ela não é a nossa camarada, ela não é a nossa amiguinha, mas ela também não é a nossa inimiga. Ela vai avaliar cada caso dentro do seu mérito. Esse é o discurso oficial da imigração. Cada caso de visto aplicado, a gente avalia dentro do seu próprio mérito. E é muito importante entender, e aí vem a minha fundamentação, que o critério utilizado pelas instituições de ensino na Nova Zelândia não são os mesmos critérios utilizados pela imigração na aprovação de um visto. O critério da instituição de ensino ela é puramente acadêmica. Tá? Ou acadêmica e linguística. Né? O estudante tem que ter o nível mínimo de inglês. E acadêmica, porque para você fazer um mestrado, por exemplo, você tem que atender aos requisitos de cada instituição. Já na hora de aplicar um visto, isso se amplia muito mais. Assim, a abrangência de análise de um perfil de visto de estudante ela é muito maior. E aí eu vou listar alguns fatores principais. Obviamente, a imigração utiliza outros. E cada fator ele tem um peso. E também não dá para dizer que um fator somente, ou unicamente um fator, vai ser determinante para o estudante ter um visto aprovado ou negado. É o conjunto, é o peso de todos os fatores juntos que vai determinar ao final se aquele visto vai ser aprovado ou não. Então, fatores como, por exemplo, idade, histórico acadêmico, profissional. Isso quer dizer o quê? Quando foi, por exemplo, qual o seu progresso acadêmico? Qual o seu progresso profissional? Quando foi a última vez que você estudou? Você estudou faz 15 anos atrás? Faz 10 anos atrás? Bens no Brasil. Quais são os seus bens? Seja ele financeiro, familiar, imóveis. Tudo isso é levado em consideração. Então, eu normalmente eu costumo dizer que tem um gráfico, né, inverso, que quanto mais idade tem um aplicante, mais exigência desses requisitos a imigração vai solicitar. Ela vai ser mais rigorosa. Então, por exemplo, se você pega um estudante que está indo, por exemplo, fazer inglês, né? E ele acabou de sair do high school, acabou de terminar o ensino médio, tem lá 18, 19 anos. A imigração não pode exigir de um aplicante desse que ele tenha bens financeiros, bens com imóvel, que ele seja casado, que ele tenha família, filhos. Esses fatores eles vão ser, vamos dizer assim, não serão considerados. Vai subindo a idade, a imigração vai esperar que esses fatores sejam pertinentes, sejam convincentes. Então, quanto mais idade você vai tendo, mais evidências você tem que apresentar. Então, se você pega, por exemplo, tem eu costumo dizer lendas urbanas, né? Tem uma lenda urbana que fala, depois de 30 anos é muito difícil conseguir visto, não é idade, é considerado velho para intercâmbio. Eu discordo, porque a gente cansou de aplicar vistos para aplicantes com 35, 40, 45 anos. Desde que ele tenha tudo isso para atender. Desde que a gente consiga apresentar um plano do porquê ele está indo estudar aquele determinado curso. Não, eu nem estaria aqui, né, Antônio? Eu cheguei aqui com 32 anos. Pois é, entendeu? Então, não existe essa questão da idade. O que existe é a gente mostrar para a imigração que aquele plano que ele tem, seja para o curso que ele for estudar, seja pertinente, seja convincente, que faça sentido para a carreira dele. Às vezes não é nem profissional. Óbvio que a maior parte das vezes, de uma aplicação de visto, é por questões profissionais. Mas às vezes eu já tive um caso ou outro que ele falou, não, eu quero estudar inglês para questões pessoais. Eu gosto de viajar o mundo, eu tenho um histórico grande de viagens internacionais e eu quero poder me comunicar melhor nas minhas viagens. Ponto. Entendeu? Exatamente. Oi, Hélio, tudo bem? O Hélio é lá da minha cidade. Então, eu acho que assim, a pessoa vão existir vários fatores que vão ajudar ou fazer negar o visto dessa pessoa. Então, os fatores acadêmicos, os fatores de profissionais, pessoais, cada um deles no seu nível. Então, se a pessoa também está querendo mudar de carreira profissional e o inglês vai ser importante, eu acho que sim, a imigração vai entender que isso realmente faz parte. Desde que você explique, né, Antônio?
Com Eu certeza. trabalhei tantos anos nessa área, hoje eu estou interessada em dar uma guinada na minha vida de uma forma diferente, então eu vou realmente buscar outro caminho, que vai ser, no caso, o inglês. Bom, Exatamente. então assim, eu acho que esse daí é um ponto que as pessoas têm que pensar. Eu sempre faço isso com as pessoas. Faça sua autoavaliação. Responda para você mesmo. Por que que você precisa do inglês? Porque se você já tem o inglês, você vai procurar um outro tipo de curso acadêmico, etc. Mas se você ainda está procurando o inglês, então responda para você mesmo. Onde que eu vou usar esse inglês? Porque, por exemplo, muitas pessoas me procuram que eles são da área de construção. A área de construção está em demanda? Está em demanda. Mas você vai precisar provar para a imigração que o inglês é importante na sua vida profissional ou pessoal, etc. Exato. Você simplesmente coloca lá nas mãos do Antônio. Antônio, tá aqui minha carta de matrícula da escola, o dinheiro comprovando, etc. Mas e aí? Tá faltando a conexão, né, Antônio? Exato. Como Exato. fala? É um quebra-cabeça ali que você tem que montar. Então tá Tem faltando que uma peça. montar. Para que você quer inglês se você vai trabalhar com construção no Brasil quando você voltar? Então Exato. é muito isso. Não é que a gente quer ser chato, né, É, Antônio? exato. Eu sou bem rigoroso na avaliação de todos os documentos. Assim, tem cliente que fala, que até fala, pelo amor de Deus, fala que já tá bom. Porque eu prefiro jogar lá em cima. A gente sabe, assim, dentro da imigração, apesar deles terem um sistema que na teoria, tem que ser padronizado, a imigração na Nova Zelândia, assim como qualquer outro país, tem oficiais, né, da imigração de vários backgrounds. Você entra num escritório da imigração, você vai ver pessoas da China, da Índia, do Brasil, da Colômbia, da Europa. E por mais que tenha aquelas instruções, você tem o fator pessoal, né? E esse fator pessoal, ele pode variar dependendo do seu desenvolvimento social no país de origem. Por exemplo, eu sei que, em geral, o indiano ele é extremamente rigoroso. Extremamente rigoroso. Quando cai na mão de um indiano, a gente sabe que ele vai passar um pente fino absurdo numa aplicação. E, de repente, se cair com um outro aplicante, um neozelandês, por exemplo, talvez seja mais tranquilo. Um filipino, talvez seja mais tranquilo. Tá? O que eu sugiro agora que a gente vai entrar, acho que vai entrar uma onda boa das instituições oferecendo essa possibilidade de estudar parte do curso online, que antes de começar, né, você imagina, você começa o curso, investiu tempo, investiu dinheiro, aí chega lá na frente seu visto é negado. Todo aquele planejamento que você teve vai por água abaixo. Tudo bem, você pode concluir o curso, você vai ter uma qualificação internacional, mas a gente sabe que a maior parte das pessoas que estão indo fazer um curso de pós-graduação, de mestrado, porque querem migrar, eles querem entrar na Nova Zelândia. Então, Existe uma coisa que, assim, eu não estou falando negativamente, o que eu vou falar aqui agora, é muito importante que as pessoas entendam, até para colocar o meu papel nessa situação. A instituição de ensino, o papel dela é te vender o curso e te ensinar o que está proposto naquele curso. A instituição de ensino, ela não tem nenhum poder de ação com a imigração ou na decisão deles. Então, quando a imigração, quando a instituição de ensino falar, nós estamos oferecendo esse curso dessa maneira, ela quer vender o produto dela. E esse está corretamente certo, não tem nada de errado nisso. Só que você precisa entender de que, assim, teve uma situação dessa, a nossa cliente, ela deve estar ouvindo aí, a minha e sua, ela quis pegar a informação direto da instituição sobre esse curso online. Então, eu já tinha explicado para ela um pouco, e ela resolveu, não, eu vou entrar em contato com a instituição. A instituição imediatamente mandou um e-mail só para ela, me tirando da conversa, dizendo, sim, você pode fazer o curso online, aqui está a sua nova carta de matrícula, seja bem-vinda, blá, blá, blá. E ela já estava quase indo pagar esse curso. Só que no último segundo, ela resolveu me consultar outra vez. Eu falei, não, você não pode fazer isso. Você está criando um problema para você mesmo que é muito grande. Primeiro que a gente tem as fronteiras fechadas. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Você já consultou o Antônio a respeito disso? Foi naquele e-mail que a gente discutiu. Porque, assim, a escola estava simplesmente disposta a vender o curso online feliz da vida. Só que eu tive que explicar para a escola, naquele e-mail que você estava junto, em que o cliente ele quer se qualificar academicamente, sim, só que ele tem família e o propósito dele é emigrar. Só fazer o curso online vai beneficiar somente a escola nesse aspecto.
Então, Sim. assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso quando a coisa parece ser fantástica demais. Então, é muito importante que a gente consulte a mim, que sou agente educacional, para poder te destrinchar essas coisas que são, às vezes, fica numa linguagem meio perdida com a instituição de ensino, e com o Antônio, que é o Immigration Advisor, porque ele vai poder te dizer essa parte legal, que é muito, muito importante quando você tem um plano de imigrar. Então, por favor, não acho que a gente está sendo chato, segurando informação, não é nada disso. A gente está tentando te ajudar o máximo possível, né, Antônio? Exatamente, exatamente. Até porque, do ponto de vista legislativo, o órgão que regulamenta a profissão de Immigration Advisor não permite que ninguém que não tenha licença possa dar instruções sobre imigração. Então, a instituição de ensino, seja ela qual for, ela entende muito bem isso e ela não vai entrar nesse mérito. Ela vai falar simplesmente da parte acadêmica. Exatamente. Ela não sabe os planos do aluno. Para ela, o aluno é simplesmente mais um aluno que está matriculado. Ele quer estudar. Só que ele não quer só estudar, ele quer imigrar. E o estudo, na verdade, é o caminho para se chegar à imigração. Né? Então, assim, só retomando o último ponto que eu estava falando, o que eu acho importante, antes do aluno se matricular e realmente começar o curso online, parcialmente, fazer uma análise de perfil. Né? Eu posso fazer essa análise de perfil para falar, não, legal, olha, você tem um perfil bom, né? Isso não é garantia de visto aprovado, mas pelo menos a gente tem uma situação, um cenário mais real, né, das chances daquela família ou daquele aplicante. Então, acho muito importante, antes de começar, faz uma análise de perfil, a gente olha, não, legal, né, o seu perfil é bom, né, ou, olha, tem uma pendência aqui, tem uma pendência ali, que de repente ainda dá para consertar, porque aplicaria somente depois de 6 meses, por exemplo. Então, dá para ajustar, né, já antecipar e fazer essas correções pequenas. Ou falar, não, olha, seu perfil é realmente de risco. Se você quiser seguir, a gente segue, mas é um perfil de risco. Acho muito importante. Uhum. Exatamente. E uma outra coisa que é importante, que é relacionada a esse assunto também, que é mais uma pergunta, é o seguinte. Ok, então, a pessoa fez o curso, metade do curso no Brasil, aí ela aplicou para fazer a segunda parte do curso aqui dentro da Nova Zelândia. O que pode afetar o pós-studies? Então, vai ser essa questão do tempo de curso que ela vai fazer aqui dentro, né, Antônio? Existe uma única regra da imigração em relação a isso. E a regra diz o seguinte: cursos de nível 7 ou superior, e aí a gente está falando de diploma de nível 7, pós-graduação nível 8, mestrado nível 9, eu não vou entrar em doutorado porque não é o nosso... Assim, doutorado é um programa muito específico, diferente. Mas diploma nível 7, pós-graduação nível 8, mestrado nível 9, a imigração diz o seguinte: para que você tenha direito ao visto de trabalho pós-estudo, você tem que cursar pelo menos 30 semanas do curso na Nova Zelândia, presencial. Para diplomas dos níveis 4, 5 e 6, que são qualificações um pouco mais baixas, e que você precisa, no caso, para poder ter direito ao visto de trabalho pós-estudo, você precisa estudar 2 anos ao invés de 1. E aí seria, por exemplo, um diploma 4 e 5, ou 5 e 6, que são 2 anos de estudo. Aí você tem que fazer 60 semanas de estudo dentro da Nova Zelândia, que seria o dobro. Né? Essa é a única condição que a imigração coloca para que o estudante tenha direito ao visto de trabalho pós-estudo. Tá? Quando você me passou o tema, eu quis ir um pouco mais além. Né? Até porque eu trabalhei em escola durante um bom tempo. E eu fiquei pensando o seguinte: como é que vai se configurar aquele estudante que está no Brasil fazendo um curso online? E eu me coloquei na situação que eu já vivi. Eu fiz um mestrado na Massey online e fiz o meu curso de Immigration Advisor online. Então, eu estou bem assim, familiarizado com o sistema de ensino online da Nova Zelândia. Eu nunca fiz nada online aqui no Brasil. Assim, uma qualificação, né, assim, de fato. E eu te falo assim, não é nada fácil. É muito puxado. Por quê? Porque a gente entra aí com a NZQA, que é né, em português NZQA, que seria o nosso MEC. Existe todas as instituições de ensino, quando eles criam a grade curricular, a grade acadêmica de cada curso, eles têm que seguir as diretrizes da NZQA. E a NZQA diz o seguinte:
cada crédito corresponde a 10 horas de ensino. É padrão na Nova Zelândia o curso de um ano ter pelo menos 120 créditos. É padrão. Toda a qualificação, seja ela bacharel, diploma, certificado, 5 no caso, diploma, pós-graduação, mestrado, são sempre 120 créditos por ano. Tanto é que, né, para fazer uma matemática simples, você vai fazer um bacharel, por exemplo, os 3 anos de bacharel, que é o normal na Nova Zelândia, aí são 3 anos, o total de créditos são 360. Você vai fazer uma pós-graduação, é 120. Você vai fazer um mestrado de 1 ano e meio, é 180, porque segue esse padrão. Sim. Se você pega 120 créditos anuais, a gente está falando de... cada matéria tem 20 créditos, porque normalmente são 6 matérias por ano. Então, 6 matérias versus 20 créditos, 120 créditos. Se você considerar um crédito equivalente a 20 horas de estudo, a gente está falando aí de pelo menos 1.200 horas de estudo. 1.200 horas de estudo de conteúdo, assim, do que você tem que pegar de conteúdo. Só que você vai ter que estudar além daquilo. Porque você tem a barreira do inglês. Tudo isso em inglês, né, Antônio? Exatamente, tudo isso em inglês. Eu, quando comecei a fazer meu mestrado, eu quis fazer 2 matérias ao mesmo tempo. Só que no mestrado, não era um mestrado, era um mestrado acadêmico. E o meu supervisor na época falou, olha, pega uma matéria só, você está trabalhando. 2 matérias são a média de 60, porque no crédito da matéria eram, se não me engano, 30 créditos na matéria. Você está falando de 60 horas de estudo por semana. Você trabalha, você não vai conseguir. E aí eu peguei uma matéria só. Foram 30 horas de estudo por semana só da matéria, fora o que eu tinha que correr atrás. Trabalhos, né, muito trabalho para entregar, muitos exercícios, revisão de conteúdo, porque o inglês, né, sempre precisa ser revisto, etc, etc. Então você pega uma pessoa que trabalha aqui no Brasil, tem família, né, que é mais ou menos o perfil daquele que quer emigrar, já tem família, tem uma vida aqui. Se ele vai começar um curso online, ele não vai largar o emprego agora. Ele vai largar o emprego quando estiver próximo de sair. Exatamente. Então ele tem que tratar muito bem essa situação. Por quê? Porque na hora que for aplicar o visto, né, a imigração certamente vai pedir como prática deles a performance do aluno naquele programa que ele fez online. E se a performance for muito, muito baixa, estiver ali na risca, isso pode ser um problema para o visto ser negado. Com certeza. Pois é. Ele sempre questionou isso, porque assim, não vai ter a questão da presença, porque é um curso online, mas vai ter a questão do rendimento. E isso. Os professores vão fazer um relatório de como foi o rendimento dele ali naquele curso. Se for muito pobre, realmente... Eu sempre falo isso com meus clientes, gente, fazer um mestrado, porque a gente fala, às vezes, o mestrado você vai para a sala de aula 3 vezes na semana. Só que a quantidade de horas que você vai gastar depois fazendo revisão bibliográfica e estudando realmente o inglês, porque é muito cansativo. Então, aquela pessoa que vem pensando, eu vou trabalhar as 20 horas, estudar as outras 20 horas, não funciona assim. Tem que ter uma dedicação muito grande. É puxado. Eu sempre faço até o aconselhamento de família também, que eu sempre faço isso com os meus clientes, de falar para ele, vai existir momento em que, se o marido que for o estudante, o marido vai ficar ausente da família, sim, porque ele vai precisar se isolar para estudar. Se tem filho de idade pequena, igual a gente tem, Antônio, não dá para concentrar numa leitura, num trabalho, se as crianças estão fazendo barulho do lado. Então, assim, vai existir momento em que você vai precisar se isolar realmente para conseguir dar conta do material que vai ser, que vai ser passado. Exatamente, exatamente. É isso aí. Vamos lá. Bom, então, assim, fazendo só um fechamento desse assunto do curso online, não existe garantia de que o visto vai ser aprovado. Realmente, para você ter o pós-estudo garantido, o seu visto primeiro tem que ser aprovado e você tem que concluir um número mínimo de semanas aqui dentro da Nova Zelândia. Então, isso é muito importante na hora de escolher o curso. Se você vai fazer uma pós-graduação, que são 120 créditos e tem um ano escolar da Nova Zelândia, muitas vezes eles têm 32 semanas, 42 ou 52, que é o ano inteiro. Então, isso daí é muito importante avaliar na hora de estar comprando o seu curso.
E também agora a gente tem mais esse fator que é esperar os portões abrirem, né, Antônio? A gente não tem ainda uma previsão de quando isso vai ser liberado. Não. Acredito que, no máximo, até o final de julho, a gente já tem uma posição do governo. A primeira-ministra anunciou semana passada que eles estão trabalhando firme e forte para dar um parecer em relação a isso. Já estão havendo, você está acompanhando até melhor que eu, que você está aí, existe a possibilidade da Austrália e da Nova Zelândia abrirem as fronteiras entre si, né, a partir de setembro. Está sendo falado muito na Austrália isso, mas também está ainda no plano das ideias, né? Porque se a Austrália também está controlando bem a questão do Covid-19 lá, até para aquecer um pouco a economia, porque o turismo entre os dois países é muito bom, é muito forte, para ver se isso é possível. E aí até fizeram uma pergunta aqui, ó, brasileiros que estão na Austrália podem vir para a Nova Zelândia? No momento ainda não, as fronteiras estão fechadas para todos os países, mas pelo que a primeira-ministra vem dizendo, a Austrália seria o primeiro país a ter as fronteiras abertas pela Nova Zelândia. Então, se os brasileiros já estão aí há muito tempo, né, comprovarem que já vêm morando na Austrália, acredito que assim, não essa fronteira não vai ser aberta só para australiano, né? Quem estiver morando ali, que já tenha passado pela quarentena, pode viajar para a Nova Zelândia, né? Exatamente. Exatamente. Outra pergunta que fizeram aqui é o seguinte: você, diante de tanta transformação que está acontecendo na imigração nesse momento, você vê eles mudando as regras atuais drasticamente em algum momento? Olha, é difícil dizer, sabe? O que eles podem fazer são ajustes para que... eu não acredito que regras serão mudadas na questão, no âmbito estudantil, tá? Não acredito que, por exemplo, posso estar errado, mas eu realmente não acredito que eles vão, por exemplo, cortar o visto de trabalho pós-estudo. Até porque esse é um dos maiores atrativos para quem vai estudar na Nova Zelândia. Estudante internacional. E, assim, querendo ou não, a indústria da Nova Zelândia, a indústria de estudantes internacionais, de educação internacional na Nova Zelândia, é a quarta do PIB do país. Então não dá para eles saírem cortando tudo, porque senão não tem mais aluno, né? Assim, vai para a Austrália, vai para o Canadá, vai para outros países. Então, eu acho que do ponto de vista estudantil, acadêmico, não vai ter. Mas o governo já anunciou semana passada, por exemplo, para quem tá com visto, para quem quer aplicar um visto de trabalho, não é o caminho estudo e trabalho, né? Não é esse caminho que você tem um visto de trabalho pós-estudo. É aquele pessoa, por exemplo, aquela pessoa que está, sei lá, com visto de trabalho, com visto de estudante de inglês lá, e aí está para terminar o curso, viajou lá para o interior da Nova Zelândia, conseguiu um trabalho lá, sei lá, numa fazenda, ou então está em Queenstown e conseguiu um trabalho num hotel, sei lá, uma situação dessa. Antes, a gente tinha um procedimento padrão que era... Esse procedimento, na verdade, não mudou. O que mudou foi o rigor dele. Então, esse visto de trabalho que eu estou me referindo é o que a gente chama de Essential Skills. E aí, o empregador que quer te dar uma oferta de trabalho, ele precisa comprovar para a imigração que não há neozelandeses disponíveis para aquela vaga. E, de fato, assim, neozelandês não vai querer, por exemplo, ser repositor numa prateleira de supermercado, ou que é assistente de padeiro, ou, sei lá, trabalhar na fazenda, começar às 4 da manhã. Dificilmente o neozelandês vai querer esse tipo de trabalho, que é um trabalho temporário, é para o cara ganhar um dinheiro, de repente juntar e fazer um curso superior, depois ir para casa, quer ficar mais tempo na Nova Zelândia. Esse relatório, essa comprovação, era de certa forma tranquila, é uma receita de bolo, óbvio que tem que saber fazer, né? Tem um modelo e tal. E a imigração anunciou o seguinte, que a partir de agora, como houveram muitos neozelandeses voltando para casa, e acabou que o nível de desemprego por conta disso aumentou, eles ainda não conseguem dimensionar o quanto em percentual a taxa de desemprego vai chegar, mas, por exemplo, ficava na beira de 2%. Eu sempre falei, na Nova Zelândia, quem não tem trabalho é porque não quer trabalhar, né? Não tem como. A Nova Zelândia sempre teve trabalho, seja para qualquer tipo de perfil, do mais baixo ao mais alto. E agora a imigração está mais rigorosa, ela vai querer muito mais evidências para comprovar que não tem, de fato, neozelandês para aquela vaga, mesmo as vagas mais baixas.
Isso foi uma reação muito rápida na imigração, porque eles estão com medo, porque o governo na Nova Zelândia é muito assistencialista. Você está desempregado e você recebe uma grana do governo, né? E não são só 6 meses como o Brasil. Então, o que eles querem é a assistência primeiro aos locais. E eles vão mensurar isso, porque não dá para você dizer ainda qual é o impacto, né, disso tudo na economia a curto prazo. Então, eles vão mensurando e, aos poucos, eles podem afrouxar ou eles podem apertar ainda mais. Depende. Eu acho que, com o tempo, eles vão acabar afrouxando porque o neozelandês não quer esse tipo de trabalho. Não quer. Nunca quis e não vai querer. O neozelandês vai falar, se for para eu começar a trabalhar na fazenda, por exemplo, às 4 da manhã, eu vou continuar em casa recebendo o meu benefício do governo. Exatamente. Eu que trabalhei para 2 órgãos do governo, um com o Inland Revenue e o outro com o MPI, junto com a imigração no aeroporto internacional, eu conheço muito esse perfil neozelandês e eu sou casada com um neozelandês. Então, assim, eu posso dizer com todas as palavras, neozelandês, ele é bem preguiçoso, tá? O meu marido, eu falo isso porque, assim, meu marido é daquele kill que é esperto. Ele se formou em Direito, mas ele falou, eu ficar trabalhando como advogado pesado, que o Antônio conhece muito bem isso, eu não vou trabalhar isso tanto. Então, ele foi para o Exército, né? Para como fala? Aviação? Aviation. Então não, ele foi... Não. Ele é um Army, né? Da Army. Aí ele fez lá um curso de piloto e se tornou um piloto. Então tem 25, 26 anos que ele é piloto, por quê? O piloto não trabalha tanto. Então o Greg está em casa com muita frequência. Agora, então, nem se fala, né? Mas eu falo isso, os kills que são espertos, eles vão fazer atividades profissionais que eles precisam trabalhar pouco e ganhar bem. Porque eles não estão afim de trabalhar pesado. Nós, brasileiros, a gente chega aqui, a gente faz o que dá e arregaça a manga e fala. Eu sempre falo aí para todo mundo. Eu cheguei aqui, eu trabalhei de peão há muito tempo, eu não falava inglês. O Antônio me conhece, porque eu cheguei aqui, eu fui lá na mesa do Antônio e falei, Antônio, eu não falo nada de inglês. Então, assim... E hoje as coisas aconteceram, porque a gente arregaça a manga e vai em frente, né, Antônio? Exatamente. Eu acho assim, o neozelandês ele tem esse perfil de, né, slow down, de ser mais devagar, porque o país ele permite que a gente viva dessa forma. A Nova Zelândia não mata a gente como o Brasil mata. O Brasil você trabalha 40, 50, 60 horas por semana, porque se você trabalhar só aquilo que está no contrato, fica feio para você. A Nova Zelândia, tudo é estruturado, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, tudo é estruturado para que você tenha qualidade de vida. Quantas vezes eu precisei ficar um pouco mais tempo para terminar alguma coisa no trabalho, meu chefe, que era neozelandês, falava para mim, Antônio, o que você está fazendo aqui, cara? Eu falei, não, se eu estou terminando alguma coisa aqui. Não, vai embora, vai ficar com a sua família. Porque é assim que eles vivem. O país não estrangula eles. Né? A sociedade é tranquila nesse ponto. E isso que é muito legal. Eu sempre falo, desde que eu voltei para o Brasil, parece que eu estou sempre atrasado. Eu estou sempre atrasado. Assim, está tudo muito corrido aqui no Brasil. Na Nova Zelândia, você tinha muito tempo para tudo, né? Então, é bem interessante esse sentido. Exatamente. Outra pergunta que me fizeram aqui, agora até saindo já desses assuntos dos cursos online, é o seguinte... idade do filho dependente. Até quantos anos eu posso colocar o meu filho na minha aplicação de visto de trabalho e na minha aplicação de visto de residência? Então, são 2 requisitos diferentes. Para o visto de trabalho, bem uma pegadinha, porque se você vai puramente nas instruções da imigração, ela fala o seguinte, que até 19 anos o filho dependente pode entrar numa aplicação de visto de trabalho, que é a aplicação de visto temporário. Só que existe uma regra que não está nas instruções da imigração, que estão nas instruções do Ministério da Educação, que diz que filhos dependentes, considerados domésticos, né, de pais que possuam visto de trabalho, podem ter o visto válido até, se eu não me engano, 31 de janeiro do ano seguinte que ele completa 19 anos. Então, se o filho faz 19 anos em dezembro, ele só vai ter o visto de um mês. Você entendeu? Então, assim, não é 19 anos para sempre, não é 19 anos até ele completar 20. É 19 anos com o proporcional de 31 de janeiro do mês seguinte a ele completar 19. E eu tive um caso assim,
que eu fiquei surpreso, porque a imigração não fala nada sobre isso. E aí eu aprendi, conversei com a imigração e a imigração falou, não, nós vamos abrir esse precedente, porque de fato não está nas instruções e continua não estando, mas agora eu já sei que é assim. Então, se ele faz, por exemplo, aniversário em janeiro, é ótimo, porque ele vai ter um visto de 1 ano. Mas se está mais para o final do ano, é complicado. Já para residência, a idade limite é 24 anos da data da aplicação. Então, por exemplo, ele faz aniversário 25 semana que vem. Os pais aplicaram um visto hoje, com ele dependente, ele tá valendo. Só que a idade ela é subclassificada, tá? Então, por exemplo, que eu não lembro agora de cabeça, mas se eu não me engano, abaixo de 16 anos já é considerado filho dependente de qualquer forma, desde que não tenha filhos, o filho não tenha filhos. Sim. E seja casado. Entre 17 e 21, se eu não me engano, você precisa não ser casado e não ter filhos. Entre 21 e 24, você precisa ser financeiramente dependente dos seus pais. E aí você tem que entrar com algumas evidências a mais, por exemplo, mostrar que você mora com seus pais, que seus pais pagam alguma coisa da sua vida, dos seus estudos, enfim. Mas é até 24 anos. Essa daí é bem confuso, porque imagina, a família entrou aqui, aí o filho completou 19 anos, os pais continuam com visto de trabalho, ele vai ter aquele prazo X. Aí, até que os pais consigam a residência, pode ser que demore, digamos, mais 2 anos. Então, ele vai precisar ter um visto individual nesse período que ele está aqui, que pode ser de estudante ou visto de trabalho, etc. Não é isso? Exato. Turista, qualquer visto, ele tem que ter um visto por conta. Sim. Ou já tive casos, por exemplo, que eu tive um caso de residência que o filho voltou para o Brasil, porque os pais realmente não tinham condições de mantê-lo lá, porque já tinha passado o tempo máximo de visto de turista, que eram 9 meses, não tinha como pagar um curso para ele, voltou para o Brasil. Aplicou a residência, o filho não precisa estar necessariamente com os pais na Nova Zelândia. Aplicou com visto o filho no Brasil. E aí, a hora que sai a residência, sai a residência para a família inteira. É possível também. Tá? Ótimo. Outra pergunta aqui. Um curso de graduação de 3 anos, para que ele possa beneficiar a família, ele tem que estar dentro da lista de demanda, não é isso? Exatamente. Com exceção do mestrado, porque quando eu começo a falar de programas de estudo que sejam atrativos, que sejam atraentes para aqueles que querem migrar, eu desconsidero particularmente assim, os cursos em 4, 5 e 6. Não que eles não deem possibilidade de migrar, eles dão, mas o perfil do brasileiro não é para esses níveis de curso, a não ser que a pessoa queira se reinventar, por exemplo, que eu quero fazer um curso de gastronomia de chefe. Você não vai conseguir uma pós-graduação em chefe, você vai provavelmente fazer um curso nível 4 e 5. Mas, no geral, a gente está falando de diplomas, que é nível 7, bacharel, pós-graduação nível 8, mestrado nível 9. Um mestrado é o único curso de todos esses que não existem restrições, tá, para o partner, para o cônjuge, companheiro, etc., ter um visto de trabalho pelo relacionamento. Tirando o mestrado, a gente está falando de bacharel, diploma e pós-graduação. Esses cursos só dão a possibilidade do cônjuge, do companheiro, aplicar para um visto de partner durante o período de estudo. Isso é muito importante, as pessoas confundem. Durante o período de estudo, se aquele curso estiver na lista das profissões em demanda. Tá? Então, o bacharel é a mesma coisa. Tem que estar na lista, na chamada Long Term Skill Short List, que é o LTSSL. Estando ali, beleza. Tá? Muito importante. Independente do curso, do nível do curso que fizer, todos esses cursos que possibilitam aplicar para o visto de trabalho pós-estudo, e aí a gente está falando diploma 7, bacharel, pós-graduação e mestrado, todos esses cursos dão um visto de trabalho pós-estudo, correto? Sim. Sim. Esse visto de trabalho pós-estudo, ele é extensível ao partner, independente do nível do curso. Então, por exemplo, tem um casal que está indo estudar na Nova Zelândia, uma pós-graduação, um deles está indo fazer uma pós-graduação. Essa pós-graduação não está na lista em demanda. Então, naquele primeiro ano, o partner não tem direito ao visto de trabalho. Aí o partner vai com o visto dele, vai estudar inglês, não sei, ou vai depois, enfim.
Quando o estudante terminar o visto, o curso de 1 ano, que é após, ele vai aplicar para o visto de trabalho após estudos de 3 anos. Esse visto de 3 anos é extensível ao partner. Ai, ótimo, ótimo. Outra pergunta que é bem... Essa daqui é bem fora desse qualquer assunto aí. Animal de estimação, os pets. Eu posso trazer o meu animal de estimação mesmo com visto temporário de estudante ou de trabalho? Pode. Só que, eu vou te falar, trazer um pet para Nova Zelândia é muito mais caro do que trazer uma família inteira. Exatamente. Porque tem o biosecurity, né? O biosecurity, que é um setor da Nova Zelândia que trabalha no aeroporto junto com a imigração, né? Que é o controle de entradas de pestes, de, sei lá, qualquer tipo de pestes que possam trazer desequilíbrio ao ecossistema da Nova Zelândia. E os animais estão dentro... Exatamente, estão dentro dessa categoria, né? Seja planta, semente. Por isso que eles perguntam se você, quando você está viajando para Nova Zelândia, você passou por alguma floresta, você foi por alguma fazenda no interior, né? Às vezes até checa a nossa sola de sapato para ver se tem terra. Isso tudo é pela questão da seguridade do ecossistema. Então, na América do Sul, então, assim, os pets eles precisam fazer uma quarentena antes de vir para Nova Zelândia. E essa quarentena na América do Sul, somente a Argentina tem, se não me engano, Argentina e Chile, se não me engano. Argentina, com certeza. Então, a pessoa teria que ir para a Argentina, passar ali, sei lá, se não me engano, são 40 dias de quarentena ali, quarentena 40 dias. E aí ela vai pegar o certificado na Argentina de que o PETS ficou ali por aquele tempo, que está livre de qualquer peste, blá, 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 para depois poder viajar para Nova Zelândia. Né? Nos Estados Unidos Brasil, também tem... O Brasil, eles tratam o Brasil para a doença raiva igual a tuberculose. Eles têm, o Brasil ainda existe a doença, não é erradicada, então por esse motivo os animais não podem entrar diretamente aqui na Nova Zelândia. Se entrar, eles precisam passar por uma quarentena pesada. Exato. Né? E tem um cachorro que é o fila. O fila do Brasil, ele é totalmente proibido na Nova Zelândia. Exato. Tem uma lista de raças de cachorro que não podem entrar. O fila está entre eles. O pitbull, o bull terrier, se não me engano, também está. Existe o fila não pode entrar. Outra pergunta aqui. Isso volta lá no assunto dos filhos, actually. Um casal está aqui na Nova Zelândia, eles estão aplicando para residência e o marido tem um filho de uma outra relação que está no Brasil. Ele pode colocar esse filho como dependente na aplicação dele aqui? Pode, mas é muito importante que a gente tenha o consentimento também da outra parte, no caso da mãe, né? Que ela tenha o consentimento. Não que ele vai viajar para Nova Zelândia, mas é importante que tenha o consentimento também para fortalecer a aplicação. Mas pode. Tá? E depois que a aplicação for aceita, ele tem quanto tempo para entrar na Nova Zelândia? Não, aí o visto de residência, ele começa a valer de fato depois que você entra, né? Ok. Exatamente. Assim, é um visto... como é que eu vou te explicar? Porque existem 2 vistos de residência. Existe o primeiro, né, que é o de residência, e depois de 2 anos tem o da residência permanente. Esse segundo, você nunca mais perde. O primeiro, você pode perder, se você não atender os requisitos, que seriam... um deles, né, que é muito importante, ficar pelo menos 180 dias de cada um desses 2 anos na Nova Zelândia. Seja de forma contínua, né, ou quebrada. Então, você pode ir e voltar por várias vezes, mas o total, pelo menos 180 dias em cada um desses 2 anos. Quando você recebe o visto, eu não vou lembrar agora, porque não é toda hora que a gente aplica visto de residência, assim, não é toda hora que sai, até está demorando bastante no momento de sair, por conta disso tudo que está acontecendo. A imigração botou isso on hold por enquanto, os processos estão bem atrasados. Eles te dão uma data para você entrar. A partir daquele momento, passa a contar os 2 anos. Mas também não é uma coisa assim, você tem um mês para entrar. Não é assim. É com calma. Né? Não é igual o visto de estudante que eles colocam a data que você vai entrar ali.
não é. Entendi. Aí, quando você está fazendo a aplicação para uma família, existe ali, o estudante tem o seu valor de declarar de fundos financeiros, que são 1.250 para cada mês que ele vai ficar aqui. A esposa vão ser 4.200 para o primeiro ano. A criança, a quantidade de dinheiro que você tem que declarar para a criança, ela é sempre muito ambígua, sempre gera muita dúvida. Qual que é o valor ideal de declaração de renda para a criança? Isso também não está nas instruções da imigração, tá? Eu tive que, bem lá no meu início de trabalho como Immigration Advisor, eu tive que contactar a imigração para entender né, como é que funcionava isso. Vamos lá. Para o estudante, como você falou, 15 mil ao ano, né, ou 1.250 por mês. Então, vamos colocar aí vamos configurar aí uma família com um filho. O estudante está indo fazer uma pós-graduação, um mestrado. Se é 15 mil por ano, para um mestrado que é de 1 ano e meio, ele vai ter que apresentar $22.500, né, para o período todo de estudo. Sim. O partner vai ter direito ao visto de trabalho de 1 ano e meio também, nessa primeira fase do projeto. Os 4.200 do partner, ele não é por ano, ele é pelo período todo do visto. Inclusive, quando for aplicar de novo lá na frente para o visto de 3 anos, continua sendo 4.200. Para o estudante em idade escolar, eu faço uma média que foi uma instrução da imigração para mim, de 30% do que o estudante principal está apresentando. Porque ele já vai ter acomodação garantida, já vai ter tudo isso no pacote dos pais. Então, eu faço uma média de 5 mil por ano para o filho em idade escolar. Ou 7.500, no caso, se eles estiverem estudando um mestrado, 1 ano e meio, 7.500. É o cálculo que eu faço e sempre passou, sempre. Tá? Sim. Porque aí essa parte é lá... uma parte que geralmente pesa bastante na decisão das pessoas, porque assim, ok, eu tenho o dinheiro do curso, mas o dinheiro da comprovação não significa que a pessoa vai gastar imediatamente, mas esse dinheiro vai precisar existir na conta dele, na conta da família. Então, pesa bastante no orçamento, principalmente agora na conversão de dólar. E aí, assim, uma pergunta que eles também sempre me fazem ligado a isso é o seguinte: ok, a minha família, porque o estudante em si ele tem o direito de ter um patrocinador, uma pessoa que vai assinar um documento formal da imigração dizendo que ele vai patrocinar aquele estudante. Mas você acha que isso é uma coisa que pesa muito quando é família que está vindo, Antônio? Não. Se o patrocinador for algum familiar direto, por exemplo, um pai, uma mãe, um avô, até mesmo um irmão, uma irmã, não acho que pesa. Não acho, tá? Cansei de aplicar vistos com patrocinadores e foi de boa. É que, assim, normalmente, para quem está nessa configuração de família, o patrocinador ele vai estar patrocinando parcialmente. Assim, eu nunca peguei um caso em que o estudante não tinha absolutamente nada. Sempre tem um pouquinho na conta. E aí o patrocinador entra para complementar. Agora, muito importante, o patrocinador ele só pode ser usado para o visto de estudante. Então, se você está indo fazer um mestrado e o partner está aplicando para um visto de trabalho, que a comprovação é 4.200, o partner não pode ter um patrocinador que é a terceira parte. A única pessoa, na verdade, que pode patrocinar o partner é o aplicante. Tá? Na hora de preencher o formulário, tem a opção lá. Como eu vou apresentar meus fundos? O meu partner principal da aplicação será meu patrocinador. É a única opção. Ou apresentar meus fundos próprios. Já pro estudante, ele pode ter fundos próprios ou um patrocinador que é a terceira parte, que é um familiar. Entendi, tá. Não, isso é ótimo saber, porque geralmente fica essa dúvida se, será que a imigração vai me ver com bons olhos ou maus olhos pelo fato de eu estar tendo um patrocinador? Porque assim, é uma família toda. Se a família está indo estudar, o quanto mais de saúde financeira ele tiver, melhor, né? Nesses casos assim, o que eu faço? Eu fortaleço a aplicação. Estou aplicando um caso até muito similar, família cliente sua, né? Ela está nessa situação. O pai vai ser o patrocinador, parte dos fundos. Ela tem parte, o pai vai ter parte. Para que a gente faz para fortalecer? Eu pedi para o pai fazer uma carta muito forte
de suporte, né? Por que ele acha que ela tem que estudar, por que é importante para ele que ela vai estudar, e também confirmando de que no retorno deles, eles vão ir morar com os pais, com o pai dela, que é uma acomodação garantida na volta. Então, assim, só para a imigração falar, não, peraí, essa família, eles não estão perdidos no mundo. Quando terminar tudo, eles têm lugar para voltar, o pai dela está dando suporte na aplicação. Então, assim, é um cenário que a gente... São evidências, são informações extras que não são obrigatórias, mas que já conseguem diminuir bastante os questionamentos da imigração. Falar, mas espera aí, isso aqui não está legal. Às vezes o cara tem uma pulguinha atrás da orelha, fala, mas pô, como é que vai ser isso? Para onde eles vão voltar? Eles não têm mais casa no Brasil, não tem mais nada. Entendeu? Sim. E aí isso resolve, isso fecha para a imigração. Sim, já adianta o processo ali. Uma outra pergunta aqui que é interessante, e essa pergunta ela sempre aparece, que é o seguinte. Uma pessoa veio para Nova Zelândia, ela conseguiu um trabalho, ele é engenheiro civil e ele conseguiu um trabalho na área de engenharia civil. Mas ele ainda não validou diploma, não houve a exigência dele validar para trabalhar como engenheiro civil e tudo mais. Só colocar o carregador aqui. Então, nesse sentido, a pergunta dele para eu aplicar para residência, eu vou precisar validar o meu diploma de engenheiro ou não? Sendo que ele já está com visto de trabalho, trabalhando na área de engenharia civil. Não é obrigado, tá? Não é obrigado. Eu já entrei em contato com o Engineering New Zealand, que é o Conselho Nacional de Engenharia da Nova Zelândia. Não é obrigado. Mas é aquilo que eu falo. Se você pode chegar ao máximo do seu perfil, chegue. Porque quanto melhor o seu perfil, mais chances você tem para conseguir ter um sucesso numa aplicação, seja ela de visto temporário ou visto permanente, seja ela trabalho ou residência. Então, por exemplo, como é que é a validação de um diploma de engenheiro civil na Nova Zelândia? Não é via NZQA, é via Engineering New Zealand, que é o Conselho Nacional de Engenharia. Eles vão validar. E aí, normalmente a validação já entra com pedido de registro da profissão, né? Daí eles vão fazer o seguinte, é óbvio que eles sempre falam, a gente analisa cada pedido caso a caso. Como a imigração fala, caso a caso. Por quê? Porque vai depender muito da grade curricular, do que ele estudou na faculdade, vai depender muito da experiência profissional que ele tem, o que ele fez durante esse tempo. Então, são documentos que a Engineering New Zealand pede. Então, ao final, que eles analisarem tudo, eles vão falar assim, olha aqui, legal, você tem condições, sim, de conseguir o registro, mas eu preciso que você tenha mais 2 anos de experiência na Nova Zelândia, trabalhando, para conseguir o registro. Porque enquanto ele não conseguir o registro, é igual no Brasil. Ele é engenheiro, mas ele não pode assinar projetos. Ele tem que ter uma pessoa que assine por ele. Sim. Só que se você vai fazer uma aplicação de residência, você já vai estar ali pelo menos, sei lá, 1, 2 anos. Se você já estiver apto a conseguir o registro, por que não conseguir? Né? Exato. Até porque profissionalmente vai ser melhor. Você vai conseguir um salário muito melhor, chance de trabalho muito melhor, como engenheiro registrado. Então, esse tempo que ele vai estar trabalhando aqui com o visto de trabalho vai auxiliar ele na validação do diploma também. Então, é um caminho meio que retilíneo, né, Antônio? Sim, na verdade, é quase que obrigatório, porque o Brasil, infelizmente, a gente não tem acordo acadêmico com ninguém, cara. Existem alguns acordos mundiais. Tem o Acordo de Lisboa, tem o Acordo de Washington, tem um acordo, se não me engano, de Dubai. Esses acordos são qualificações de países que atendem aos requisitos daquele acordo. Existe uma lista de requisitos que fala, olha, a qualificação para ser automaticamente reconhecida pelos países que fazem parte do acordo tem que seguir esse padrão aqui. O Brasil não tem padrão com ninguém. Então, todas as qualificações do Brasil têm que ser avaliada pelo órgão competente. Entendi. Bom, Antônio, nosso tempo está acabando aqui da live. Ainda ficaram algumas perguntas sem responder. O que eu vou fazer com elas é o seguinte, eu vou te passar, porque aí você coloca de conteúdo lá dentro da sua página e as pessoas que não tiveram a resposta delas aqui, elas vão voltar lá no seu perfil para poder pegar a resposta dessa daí. Então, você pode criar, seja um story ou algum feed com as respostas dessas perguntas que ficaram. Legal.
Eu quero te Vou postar agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua ajuda de sempre. É sempre muito enriquecedor falar com você e trazer essas respostas para as pessoas que têm dúvida. Nós estamos num momento que aí existe muita dúvida, existe muita turbulência aí por conta dessa questão das fronteiras fechadas, mas a gente acredita e tem fé que tudo vai voltar ao normal Não, de com uma forma certeza vai. positiva. Com certeza Né? vai. Eu vou deixar, então, eu vou fazer uma postagem amanhã no Instagram, no meu stories ali, deixando as pessoas perguntarem ali as dúvidas que elas têm ainda em relação a essa live de hoje, o que não foi respondido, e aí aos pouquinhos eu vou respondendo ali para todo mundo que deixar as perguntas. E agradecer também Exatamente. pelo espaço, por poder estar esclarecendo aí as dúvidas de muita gente, que a gente já passou por tudo isso, né? A gente sabe como é importante ter informações para a gente chegar no caminho certo. Porque lá atrás, na nossa época, não tinha essas Não era informações assim tão não, né, acessíveis. Antônio? Batemos muita cabeça, muita cabeça. Era muito mais duro. Muito É isso aí. obrigada, Antônio. Um beijo grande para você e para sua família e a gente se fala daqui a pouco. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.